O Espírito do Senhor está aquecendo a minha vida, a tua vida, a minha alma, a tua alma. E dessa noite sairemos daqui saciados e fortalecidos em Cristo Jesus. Então, no escritor aos Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Cada um de nós tem um anseio, cada um de nós estamos esperando algo do Senhor. Eu estou esperando o meu milagre em Cristo. Você também está esperando algo do Senhor. Pode ser uma cura de uma enfermidade, pode ser a porta de um emprego, pode ser de você conquistar, abrir seu próprio negócio, começar a empreender, ser um microempreendedor em Gratinga. Nós estamos esperando algo a mais do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para nos dar, porque Ele está com as tuas mãos estendidas para nos abençoar, e os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Em tudo aquilo que a minha alma anseia, que a minha alma deseja, ela tem que estar pautada aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E se a fé é esse firme fundamento, então quer dizer que eu posso andar por fé, eu posso andar de fé em fé, porque a fé é esse firme fundamento que me faz conquistar aquilo que eu desejo, que me faz conquistar aquilo que a minha alma anseia. Porque a fé me dá base, ela é o firme fundamento das coisas ao qual eu estou esperando, das coisas ao qual nós estamos esperando. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Pelo passo da fé, nós vamos conquistar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos em Cristo Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer, mas com Ele nas nossas vidas, nós podemos todas as coisas, porque Ele é que nos fortalece. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não tem como eu subir aqui, passar de um lado para outro. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem uma base, não tem um fundamento para me pisar. Assim também é a fé, mas a palavra está nos garantindo que a fé em Cristo Jesus é esse firme fundamento. Se você não tem como passar pelas águas, essa fé fará você caminhar sobre as águas. Se você tiver que passar pelo fogo, essa fé fará que você passe e nenhum pelo do seu corpo será queimado, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e que nós ansiamos em Deus. E continua dizendo: e é a prova das coisas que não se veem. Eu não posso ver Jesus aqui nessa noite, mas a minha fé me garante que Ele está neste lugar. Eu não posso ver o Espírito Santo aqui com os meus olhos físicos, mas a minha fé que me fundamenta, ela me faz crer que o Espírito do Senhor está aqui nessa noite para fazer milagres nas nossas vidas e transformar o nosso coração, porque nós estamos fundamentados na fé que nos leva a galgar lugares altos em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra diz que os velhos terão sonhos, eles voarão e subirão como águias. Como isso pode acontecer? Através da fé no qual eu e você estamos fundamentados. A fé é esse firme fundamento, querido. A fé esse firme fundamento. Vamos dar sequência aqui. Abram suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo de número 3, e o versículo de número 6.
O livro do Atos, capítulo 3, e o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluias. Passos de fé. Passos de fé. Para entendermos o que esse versículo quer dizer, é necessário que voltemos lá no versículo 1 de Atos 3, do 1 ao 6. A Bíblia diz que certa tarde, Pedro e João subiu ao templo para a oração das 3 horas. E a Bíblia diz que ali havia um homem paralítico que nasceu coxo. E todos os dias a sua família o levara para a porta do templo chamada Formosa, para ali pedir esmolas para as pessoas que entravam no templo. Todos os dias, há muito tempo, há muitos anos, a família desse paralítico, a família desse coxo, o levava até uma das portas do templo, chamada Porta Formosa, e o deixava ali. E aquele homem ficava ali do amanhecer até o anoitecer. Sabe lá se ele almoçava, sabe lá se ele tomava o café da tarde, sabe lá se às 9 da manhã ele tomava o café. Mas a Bíblia diz que seus familiares todos os dias o levaram e o colocaram diante do portão do templo chamada Formosa para pedir esmolas às pessoas que entravam no templo. E aquele homem, olhando no horizonte, ele viu 2 homens caminhando na sua direção. Pedro e João iam entrando no templo. E aquele homem pediu esmolas para Pedro e João. E Pedro, olhando firmemente nos olhos daquele homem, disse: olhem para nós, olhem para mim, olhem para nós. E aquele homem, olhando para Pedro e João, esperando receber uma oferta, esperando receber algo de valor daquele homem, daqueles 2 homens de Deus. Então aí Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, aleluia. Passos de fé. Aquele homem levantou? Não. Aquele homem não levantou quando Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem não levantou. Então Pedro, tomando-o pelas mãos, o coloca de pé, aleluia. E a palavra do Senhor diz que imediatamente os seus pés e os teus tornozelos se firmaram. E aquele homem pulou, gritando, adorando a Deus, porque ele até aquele momento era paralítico. Ele até aquele momento era impedido de entrar no templo. Porque na lei dos judeus, homens paralíticos, homens cegos, homens deficientes eram proibidos de entrar no pátio, quanto mais no templo. Base bíblica, 2 Samuel 5, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 8. Você vai achar a base bíblica, que esses homens aleijados, cegos, eram proibidos de entrar no pátio, eram proibidos de adentrar o templo, porque eram deficientes. Aquele homem, o desejo dele talvez era de um dia poder ver o que os homens faziam,
Todos os dias ele estava ali na porta do templo. Homens entravam, homens saíam. Mulheres entravam, mulheres saíam. Mas aquele homem, por causa do seu mal, por causa da sua doença, era impedido de entrar no templo para adorar a Deus. Passos de fé. Queridos, no mundo do business, no mundo dos negócios, até a forma de você apertar a mão de alguém é sinal de certeza. No mundo dos negócios, quando você vai firmar um negócio, comprar algo ou vender algo para alguém, você aperta a mão desse com força. E você olha nos olhos da pessoa, você vai passar confiança para aquele ao qual você está vendendo algo, e vai passar confiança também para aquele que está comprando algo de você, que o olhar e o aperto de mão diz quem você é, diz quem está em você, diz o que você pode ou não pode fazer, aleluias. Ontem eu até brinquei com a irmã Carmelita, peguei na mão dela. Carmelita, aperta minha mão, firmeza. Quando eu dou a paz do Senhor para alguém, aquele que recebe a paz, vê na minha mão, vê no meu olhar que eu tenho algo para oferecer para ele. Se ele não tem paz, se eu não tenho paz, mas aquele que me estendeu a mão diz: a paz do Senhor, Elson, e o seu aperto de mão e o teu olhar me garante que aquele homem, que aquela mulher tem paz, e eu receberei paz, porque o Senhor disse: deixe-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é temporal, mas a paz que o Senhor dá é atemporal, está além do tempo, aleluias. A paz que o mundo dá é temporal, é limitada, mas a paz que Deus dá é atemporal, está além do tempo. Está além do tempo. O tempo não pode limitar Deus, porque Ele é o próprio tempo. O tempo não pode dizer para Deus a hora que Ele deve agir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então a palavra diz que aquele homem se coloca de pé, e pela primeira vez ele entra com Pedro e João no pátio do templo. Mas aquele homem, ele não entra andando normalmente. A palavra diz que ele entra gritando, pulando, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. E as pessoas que ali estavam, ao ver aquele homem pulando, louvando a Deus, ao saberem que aquele homem era aquele que estava sentado à beira do portão formoso, ficaram admirados, ficaram perplexos ao ver o que Deus tinha feito na vida daquele homem. Querido, por isso nós devemos ter esse passo de fé. Passo de fé. Há dois tipos de passo de fé. Tem o passo de fé daquele que está proferindo a palavra sobre outro alguém. E tem o passo de fé que vem com fé diante de mim, diz: Elson, ore para mim, porque eu sei que você orando para mim, eu serei curado. E também tem aquele passo de fé que quando eu profetizo a cura e a bênção sobre a vida de outro alguém, aleluias. Esse dia eu estava lá em casa, e a sua gente estava vendo um videozinho de um rapazinho, um molecotezinho, da idade do Isaac, do irmão Paulo. Esse rapazinho estava dando um testemunho dizendo que ele estava triste, porque ele estava caminhando com um coleguinha, e o coleguinha contou para ele que o seu pai estava acamado, seu pai estava em casa enfermo sobre uma cama. Ele estava entristecido. Aí o Espírito Santo do Senhor, daquele rapaz crente, disse para ele: fale de mim para ele. Fale de mim para ele. Aí aquele jovenzinho começou a falar de Jesus para o coleguinha.
Ele diz: olha, se você aceitar a Jesus como seu Salvador, Jesus vai levantar o seu pai do leito de enfermidade. Eu vou orar para você e Deus irá fazer um milagre na vida do seu pai. E aquele garoto orou para o seu colega e ele foi embora para casa. E o coleguinha foi também para a casa dele. E aquele rapazinho dizendo que passado alguns dias, aquele coleguinha voltou até ele contente, sorridente. Ele diz: olha, o meu pai, quando você orou aqui, o meu pai foi curado lá em casa, o meu pai foi restaurado lá em casa. Isso aí é passo de fé. Você não precisa ser pastor, ser obreiro para dar o passo de fé. Basta totalmente você tomar uma atitude nas mãos do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala, não sei se é em Romanos: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus para darmos passos de fé em Guiratinga, para darmos passos de fé na nossa casa, para darmos passos de fé sobre a nossa família e declararmos que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Aleluias. E aquele homem paralítico entra pela primeira vez no templo. Ele é curioso, ele começa a andar de um lado para outro, observando o que é de tão especial que tem aqui, que essas pessoas todos os dias vêm aqui. Até hoje, até agora eu era impedido de entrar, mas agora eu encontrei aquele que me estendeu a mão. Agora eu encontrei aquele que veio na minha direção e estendeu a tua mão. E pelo amor e pela graça do Senhor, agora eu posso entrar e sair da casa do Senhor, porque as portas se abriram para mim. Aleluias. Passos de fé. Querido, o Senhor nos chamou para nós caminharmos na sua presença. O Senhor nos chamou para nós darmos passos de fé, passos de ousadia, passos com confiança, passos com determinação. Porque muitas das vezes acontece que nós vamos na casa de alguém e oramos por ele, ministramos na vida dele e nada acontece. Porque quando nós chegamos neste lugar, ao invés de nós olharmos para aquele que está em nós, em vez de nós olharmos para aquele que é maior do que o problema, nós olhamos para o tamanho do problema. Esquecemos de olhar para aquele que criou os céus, que criou a terra, que está em mim, que está em nós e que nos faz caminhar com soberania sobre as águas. Aleluias. Queridos, passos de fé. Você está enfermo, meu irmão, não se preocupe, eu vou orar por você agora. Olhe nos olhos dele, pegue nas mãos dele com firmeza e declare a cura, a libertação na vida dele, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Maior é aquele que está em nós do que a enfermidade, do que o câncer, do que a diabetes, do que qualquer outra enfermidade. O nosso Deus, Ele é maior. Aleluias. Ele é atemporal. Ele é atemporal. E nessa noite nós estamos aqui, passos de fé. Que nós venhamos a um versículo na palavra do Senhor que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Querida, anunciar as boas obras do Senhor. A Bíblia está nos garantindo que os nossos pés são formosos, os nossos pés são perfeitos, os nossos pés têm poder. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: olha, se vocês entrarem em uma casa e não forem bem recebidos nela, ao saírem, bata, tire a poeira do pé no batente da porta.
porque seus pés são formosos, aleluia. Os seus pés são formosos. Passos de fé. Vamos continuar, João 5, versículo de número 6. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 6. E Jesus, vendo-o deitado, ao perceberem que ele estava daquele jeito há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém? Queres ficar são? Querida, a palavra do Senhor, em João 5, a partir do versículo de número 1, a palavra diz que Jesus estava em Jerusalém, e ele chega no lugar do portão das ovelhas, que em hebraico o nome quer dizer Betesda. Ali havia um tanque, e esse tanque tinha 5 alpendres. E a palavra diz que na entrada daquele tanque, na entrada daquele local, na calçada pelo lado de fora, estava cheio de pessoas enfermas. Ali havia pessoas cegas, ali haviam pessoas paralíticas, ali haviam pessoas aleijadas, esperando o movimento das águas. Queridos, qual é a sua atitude nessa noite? Você tem ficado sentado à beira do caminho, esperando o movimentar das águas? Ou você vai levantar e você vai bater a poeira da sua roupa, do seu calçado, e começar a dar passos de fé na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque Ele não nos chamou para ficarmos parados, mas Ele nos chamou para caminharmos com Ele a passos largos, passos de fé, em rumo à mansão celestial, aleluia, rumo ao reino dos céus. E a palavra diz que ali estava cheio, estava coalhado de pessoas enfermas, pessoas cegas que foram deixadas ali pelas suas famílias, pessoas paralíticas que foram deixadas ali pelos seus familiares, que não conseguiram mais cuidar. Leva lá para o tanque de Betesda, deixa ele lá, que de tempos em tempos dizem que o anjo desce e movimenta as águas. Quem sabe numa dessa aí, ele não entra nas águas e é curado, deixa ele lá. Pessoas aleijadas. O próprio Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos. É palavra profética de Deus para nós, queridos. E a palavra diz que ali estava cheio de homens dessa natureza. E a Bíblia diz que ali havia um homem que há 38 anos era paralítico. 38 anos, que é de janeiro a dezembro, 38 anos no mesmo lugar, esperando uma bênção, esperando uma cura, e essa cura não vem, essa liberdade não vem. E a Bíblia diz que esse homem estava deitado, e Jesus, o vendo naquela situação, ele se encheu de íntima compaixão, e chegou até aquele homem e disse: queres ficar são? E a resposta daquele homem: Senhor, querer eu quero, mas todas as vezes em que eu me esforço para sair daqui, desce outro no meu lugar. Porque a palavra diz que de tempos em tempos descia do céu um anjo e agitava as águas do tanque de Betesda. E a palavra diz que aquele que depois das águas agitadas, aquela primeira pessoa que entrasse no tanque era curada de qualquer enfermidade. Mas apenas uma pessoa conseguia ser curada por vez quando o anjo descia. Era apenas a pessoa que conseguia entrar em primeiro lugar. Este ou essa eram curados. E aquele homem era paralítico, não podia andar.
Então ele fala para Jesus: olha, Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque, não tem ninguém que me pegue no colo, quando as águas é agitada, me jogue lá dentro. Então eu estou aqui. Mas uma coisa que aquele homem não sabia, queridos, uma coisa que aquele homem não sabia, e que eu e você devemos saber, uma coisa que aquele homem não conhecia, e que eu e você devemos conhecer, uma coisa que aquele homem não viu, e que eu e você devemos ver, é que aquele homem que chega e sussurra no ouvido daquele paralítico: queres ficar são? É este homem que criou as águas que havia no tanque de Betesda, aleluia. Aquele homem que sussurrou no ouvido do paralítico: quer ficar são, é o mesmo que criou o anjo que descia para movimentar as águas, aleluia. Aquele homem que sussurra no ouvido do paralítico: queres ficar são, foi o mesmo que criou os céus e a terra e tudo que nela há, aleluia. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, aleluias. 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 Aquele homem não sabia. Jesus o vê de longe, se move e se enche de compaixão. Ali havia milhares de enfermos, cegos, paralíticos, aleijados. Mas Jesus olha diretamente para esse homem. Não há outro relato se Jesus fez mais curas neste lugar. Mas este paralítico recebeu a cura. Esse paralítico encontrou a sua liberdade. Então Jesus olha para ele: olha, homem, levanta, pega a tua cama e vá para a tua casa, porque hoje a bênção chegou na sua vida, hoje a bênção chegou na tua casa, hoje a salvação chegou na tua família, aleluia. Aquele homem pega a sua cama, feliz da vida, e parte, vai embora para encontrar com sua esposa, talvez. Vai embora para encontrar com teus filhos, talvez. Vai embora para encontrar com seus pais, talvez. E dizer: quão bom e quão maravilhoso foi Jesus na minha vida, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para quebrar cadeias. Jesus veio para quebrar correntes. Jesus veio para quebrar grilhões. Jesus veio para despedaçar a lança, para queimar o carro no fogo. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Desde que eu e você andemos com passos de fé, com passos de vencedor, com passos de soldados valentes. Queridos, quando o exército vai para a guerra, e ele sendo inferior do que o seu oponente, não são as armas, não são o seu armamento que vai trazer medo, que vai trazer angústia no exército inimigo, não. São o barulho da marcha, passos de fé. Passos de fé. Eu e você somos soldados do Senhor, soldados no reino dos céus, aleluia. E nós já temos a melhor arma. Não é uma K-47, não é um R-15, mas é a palavra do Senhor, a palavra que venceu por nós, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim disse Jesus, que a minha palavra, o meu reino, não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz, aleluia. Passos. Porque nós, como igreja, como exército do Senhor, não estamos mais afugentando o inimigo. Porque ao invés de nós calçarmos o sapato ao qual o Senhor nos deu, nós estamos tirando o sapato e andando de meias, para não fazer barulho,
para que o inimigo não ouça, para que o inimigo não perceba o movimento ao seu redor. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: olha, meu filho, minha filha, anuncia a minha palavra, porque a minha palavra te fortalecerá. Aleluias, aleluias. Mateus 14, do versículo 22 ao versículo de número 34. Jesus anda sobre as águas. A palavra aqui em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo de número 34. A palavra diz que Jesus estava com seus discípulos, e uma grande multidão também estava com ele. Então ele deu ordem aos seus discípulos: olha, vai adiante, vai para o lado oeste do lago, vai na frente. Vocês podem ir. Eu vou ficar aqui para despedir as pessoas. Eu vou ficar aqui porque eu vou orar pelos enfermos. Eu vou ficar aqui porque eu quero ouvir os que estão aflitos. Eu vou ficar aqui porque eu quero me solidarizar com eles. Vocês podem ir. Vão para o lado oeste do lago. E a palavra diz que os discípulos saíram, entraram no barco e começaram a remar. Remaram por 5, 6 quilômetros, lago adentro. E a palavra diz que Jesus ficou ali despedindo a multidão. E quando todos foram embora, Jesus, vendo-se só, a Bíblia diz que ele sobe um monte para orar, porque ele estava sozinho. Ele precisava ficar a sós para falar com o Pai. Ele precisava ficar a sós para falar com Deus. Ele sentiu a necessidade de dialogar com seu Pai. E isso já era noite. Quando os discípulos saíram, ainda não era noite, era tarde. Era tardezinha, talvez 4, 5 horas da tarde. Mas quando Jesus sobe o monte, já era noite. E a palavra diz que Jesus fica ali na vigília orando. Então ele desce para encontrar com os seus discípulos. Mas quando Jesus chega na praia, não tinha mais nenhum barco ali. Não tinha mais nenhum barco, nenhuma canoa, nada para Jesus ir ao encontro dos seus discípulos. Só que nessa mesma hora, lá no meio do lago, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Ventos fortíssimos, ondas altas que açoitavam aquele barco, que o jogava de um lado para o outro. O vento era contrário, o vento era forte, e os discípulos estavam perecendo naquele barco. Os discípulos estavam preocupados, pensando que iam morrer, pensando que iam naufragar, mas eles não sabiam que Jesus estava olhando para eles. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas uma coisa que eu e você devemos saber é que Jesus está olhando para mim, Jesus está olhando para você, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua luta, Ele está te contemplando e Ele está próximo de você para te abençoar. E a palavra diz que Jesus não tem barco. O que vou fazer? Ele começa a caminhar sobre as águas. 5 quilômetros. Jesus vai caminhando sobre as águas. Passos de fé. Queridos, se você está enfermo, o Senhor te convida nessa noite que você venha dar passos de fé sobre a enfermidade. Que você venha dar passos de fé sobre a adversidade. Porque quem te capacita, quem te fortalece, se chama Jesus Cristo, o Filho de Davi, a raiz de Jessé. Aleluias. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. A palavra diz o fraco, eu sou forte.
Não é para você dizer para o seu irmão que ele é fraco, não. É para você dizer para você mesmo: eu, Elson, fraco, o Espírito de Deus diz que eu nele sou mais que vencedor. Aleluia. Sou vencedor, porque eu tenho dado passos de fé sobre a enfermidade, passos de fé sobre a adversidade, passos de fé sobre as montanhas de problemas. Aleluia. E os discípulos de longe, naquela agonia, naquela aflição, eles percebem que é Jesus. Então eles ficam atemorizados, eles ficam temerosos, porque até então eles nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas, mas quem andou sobre as águas foi aquele que criou a própria água. Aleluia. Aleluias. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você: dê passos de fé. Você olha para um Fusca, você não dá nada por ele. Talvez lá no velocímetro dele está marcando lá 160 km por hora. 160 km por hora, a velocidade máxima. Mas quando você entra, você fala: nossa, isso aqui não passa de 50. Mas o fabricante que fabricou aquele Fusca, ele sabe que ele chega a 160 km por hora. É por isso que ele colocou no painel velocidade máxima 160 km por hora. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: dê passos de fé, porque eu sei onde você pode chegar, porque eu te criei e eu te fortaleço. Aleluia. Se Ele me criou, Ele sabe os meus limites, Ele sabe onde eu posso chegar. Aleluias. Eu estou terminando e a palavra diz que os discípulos ficaram temerosos e começaram a dizer: é um fantasma. Ficaram com medo. Então Jesus grita: não tenham medo, filhos, sou eu, Jesus. Então Pedro, olhando para Jesus, Senhor, se é tu mesmo, então permitas que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: venha, Pedro, venha, meu filho, venha, eu estou te esperando. E a palavra diz que Pedro